guys, I'm teacher Flávia Moura and I'm back. Olá pessoal, sou a professora Flávia Moura, estou aqui de volta mais uma vez. Bom, na semana passada a gente viu a primeira parte sobre nossa interpretação de texto, a gente viu algumas técnicas, né? A gente viu as transparent words, a gente viu false friends, a gente viu a técnica do skimming, a gente viu a técnica do scanning e a gente viu outras técnicas também para que vocês possam fazer uma interpretação, uma compreensão legal de texto, principalmente para aqueles que fazem Enem, né? Então eu falei para vocês que essa semana, né, na aula de hoje, na nossa parte 2, eu iria trazer algum texto, algum trecho de algum texto, ou uma charge, alguma coisa, para que a gente possa trabalhar. Como o nosso tempo não é tão longo, ele é bem curto, eu trouxe apenas 2 para a gente ver assim rapidinho, ok? Let's go? Bom, primeira coisa a gente vai lembrar um pouquinho, olha só, a gente viu que a primeira coisa que você precisa observar é a leitura rápida, né? Então você precisa, quando você observar lá o texto, ou uma charge, alguma coisa, eu quero a leitura rápida. Nós vimos também a técnica do skimming e do scanning. O skimming normalmente são aqueles textos de médio a longos, né? Aqueles textos maiores. E o scanning são aqueles textos menores, que é o charges ou tirinhas. A gente viu também aquela técnica de dizer que para você precisa ficar antenado, né? Antenado em tudo ao seu redor. Leitura das questões a gente viu também, porque dependendo da questão, quando você for lá no texto, você já vai grifando e você já olha direitinho a resposta, você já consegue encontrar. Você precisa também ter cuidado com as pegadinhas, tá? Principalmente questões de avaliação, né? As questões de Enem. Atenção aos termos, tá? Muito cuidado com os pronomes, os verbos, em que tempo está esse texto, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso daí. As transparent words e as false friends, que nós vimos que são os cognatos e os falsos cognatos. Aqui só pra gente dar uma lembrada, né? Pra gente poder observar isso aí, tá? Bom, eu trouxe pra vocês, você aí, meu aluno do ensino médio, né? Ou até mesmo do nono, que fez o Enem 2019. Eu acho que deve estar lembrando aqui desse pequeno trecho dessa música aqui da Madonna. Né? Ele caiu no nosso Enem 2019, In This Life é o nome da música e é claro que ele caiu aqui só um trecho. Então você observando esse trecho dessa música, você precisa, como ele é pequeno, né? É um trecho bem pequenininho, a gente aqui dá para fazer a técnica do scanning, né? Que é escanear, né? Vamos escanear. Então olhar direitinho, frase por frase, né, para ver se você consegue entender direitinho. Não é a tradução, tá? Muito cuidado com isso daí. Aí você vai observando, observa em que tempo está essa música. Vamos logo observar a questão dos verbos, né? Se tem pronome, alguma coisa mais parecida. O que você vai fazendo? Você vai grifando aquilo que você lembra, né? Aquilo que você conhece. Palavras básicas, simples, tá? Friends, Miley, 23, coisas bem básicas. He, que é o nosso pronome pessoal, was, que é o nosso to be, né? E assim vai. Então você vai tentando destrinchar aqui nesse pequeno texto, né, dessa música, tudo que você puder, tá? Aí você olha assim, bom, pela imagem eu sei que é um trecho da música da Madonna, mas eu não consigo entender mais ou menos. Então, quando eu digo sitting in a park bench, quer dizer, né, sentado no parque, né, ou no banco do parque, thinking about a friend of mine, penso sobre um amigo meu, né, e vai tentando destrinchar. He was only 23, então ele tinha apenas 23 anos, né, de idade, então ele tinha apenas 23 anos, quer dizer, então ele tinha, então aconteceu alguma coisa, né? Gone before he had his time. It came without a warning. Didn't he want his friend to see him cry? Quer dizer, você vai tentando entender, tá? Eu não vou estar traduzindo aqui ao pé da letra o que quer dizer mais ou menos isso aqui, né? Então, essa música, né, esse trecho da música aí, até porque se eu falar a gente não vai conseguir
Eu já vou falar para vocês a resposta da perguntinha lá um pouquinho mais à frente. Então, observa que eu tenho didn't aqui, ó. Então, é alguma coisa também que me refere ao passado. Então, se tradução ao pé da letra, você vai pegando alguma coisa, tá? O didn't eu só uso no passado, né? Observa que eu tenho knew aqui, né? Que é o meu verbo conhecer, só que ele está no passado. Então, alguma coisa está me dizendo que esse verbo, ou que essas frases aqui, né? Ou que esse texto está no passado. Então, o que ele fala? Observe primeiro as questões. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, que diz assim: a canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana, não é isso? Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Então, aqui é uma pergunta, tá? O sentimento retratado nessa canção foi causado. Vamos lá, então. Pela morte precoce de um amigo jovem, de um antigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de uma pessoa próxima. Será? Então, não entendeu? Leia de novo a pergunta. A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pela morte precoce de um antigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de uma pessoa próxima. Então, vocês sabem mais ou menos aqui pela pergunta. Aí a gente volta, né? Então, ela estava sentada lá no banco, pensando sobre um amigo que ele tinha, né? 23 anos, né? E o que mais? Né? Que ele não teve muito tempo. E o que mais? Mas eu não estou entendendo mais, não sei o que. Aí você fica, vai se amarrando, eu não consegui entender. Aí vai destrinchando. O que quer dizer his friend? Didn't want his friend to see him cry, né? Que ele não queria que os amigos dele vissem ele chorar, né? E assim vai. Mas, olha aqui no final. And I didn't have a chance to say goodbye. Aqui já diz tudo, né? E eu não tive a chance de dizer adeus, ou até logo. Então quer dizer o quê? E aí? O que aconteceu, será, com essa pessoa? Vamos voltar lá para a pergunta. O que vocês acham que aconteceu com essa pessoa? Né? Quer dizer, ela estava sentada lá no banco, estava pensando em um amigo que ele tinha 23 anos, né? E ela não teve a chance de dizer adeus. Porque o que aconteceu? O que aconteceu com esse jovem? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? What do you think? O que você acha? Quem disse que é a letra A está right, está correta. Então, pela morte precoce de um antigo jovem. Quer dizer, quando ela coloca aqui, he was only 23, ele tinha apenas 23 anos de idade, né? Que foi quando ele faleceu. E aqui ela finaliza dizendo que não teve a chance de dizer um adeus, né? Ou de dar um adeus para ele, ok? Então, precisou destrinchar tudo isso aqui? Não precisou. Então, pega as palavras-chave, vai pegando as palavras-chave, tá? Para que você possa conseguir interpretar essa questão de compreensão de texto. Essa aqui foi uma questão do Enem de 2019, tá bom? Então, quem conseguiu, né, que marcou a letra A, acertou aí essa questão. Bom, eu trouxe para vocês aí também uma charge aí, que nós temos aí esse coronavírus aí, que ele está aí atormentando a nossa vida 24 horas, né? E eu trouxe aqui para vocês que diz o seguinte: We with coronavirus and let know about its plan to wipe out humanity. Então, bom, quando a gente tem um texto, ou uma charge, uma tirinha, alguma coisa assim, que eles colocam uma imagem pra gente, de alguma forma fica um pouco mais fácil, né? Você vai analisando, faz uma leitura, né? Leitura de imagem, você olha alguma coisa referente,
né? O coronavírus, aqui observa que é uma reportagem. Aí você vem pra cá. Vamos tentar destrinchar aqui, então, o que vocês acham que ele está falando, né? With coronavirus, and let's know about explain to out humanity. Então, o que vocês acham que ele está falando? Nós estamos aqui, né, com o coronavírus, né, e nós vamos saber sobre os seus planos, né, de acabar com a nossa humanidade. Então, é isso que ele foi tentar entrevistar aí o nosso coronavírus, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto a shard. Quando se coloca uma shard, dá pra gente fazer a técnica do scanning, que é escanear mesmo, né? Porque ele é tão pequenininho que dá para escanear. Então, vocês observaram aqui, ó, que a gente simplesmente leu em português, né? Nós estamos com o coronavírus aqui e nós vamos saber, né, sobre os seus planos de acabar com a nossa humanidade. Então, dá para traduzir, porque é só um balãozinho, então dá para fazer a técnica do scanning, ok? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto a shard. Então, nós temos, letra A. A palavra and se trata de um verbo, and, será? No e now são sinônimos, de modo que a primeira é grafia usado no inglês americano e a segunda faz parte do inglês britânico. O som da letra K em no possui o mesmo som da letra K na palavra kite. Wipe out the humanity poderia ser substituído por wipe the humanity out of the surface, ok? Então, e aí? A palavra and se trata de um verbo, no e now são sinônimos, só que no inglês americano e now no inglês britânico. O som do K em no, então no caso que seria que no, né? Possui o mesmo som da letra K na palavra kite, nada a ver, né? Wipe out the humanity poderia ser substituído por wipe the humanity out of the surface. E aí, o que vocês acham? Porque fica ruim, tá, galera? Porque eu tava lendo aqui, o óculos não ajuda muito. Ok? E aí, o som da letra K em no, essa aqui já não é, de cara, né? Possui o mesmo som da letra K na palavra kite. Então, aqui é no e aqui é kite. Já não é. No e now são sinônimos? Não. Porque no aqui nós temos, no é o verbo saber, conhecer, e o now significa agora. Então, também não tem nada a ver. A palavra in se trata de um verbo? Também não. Então, nesse caso aqui, a letra D, né, letra D, que diz wipe out the humanity poderia ser substituído por wipe the humanity out of the surface. Exatamente. Então, acabar com a nossa humanidade ou acabar com a toda a humanidade dá o mesmo sentido aí da nossa frase, ok? Tem uma outra perguntinha. Assinale a alternativa correta quanto a shard. A mesma? O personagem repórter, que é esse aqui, por receio de contaminação, justifica o porquê de não entrevistar o personagem coronavírus. Será? A preposição about faz alusão às intenções do coronavírus, sem prejuízo da correção gramatical da fala do personagem. It's plain to wipe out humanity poderia ser substituído por it is plain to wipe out humanity. A palavra with se trata de uma conjugação? Não. Então, letra A, letra B, letra C ou letra D? What do you think? O que você acha? Então, a letra A não é, né? Que não, o personagem dele não está com receio da contaminação. A letra B, a preposição about, faz alusão às intenções do coronavírus. Aí, o que vocês acham? Faz alusão às intenções? Não é isso? Porque nós temos aqui, vou voltar aqui, né? Aqui no maior. We with coronavirus and let's know about its plan to wipe out humanity. Quer dizer, nós estamos
né, com o coronavírus, e nós vamos saber sobre os planos dele para acabar com a nossa humanidade. Então, a correta é a letra B, porque o about ele faz sim a alusão às intenções do coronavírus aí nesse caso, ok? Bom, então olha só, nós temos aqui nesse caso, eu trouxe aqui para vocês apenas dois, né? Eu trouxe esse aqui do coronavírus, né? Que é o nosso mundo aí agora, né? Então a preposição aqui ele faz sim a alusão, e eu trouxe também aqui para vocês esse aqui da Madonna, né? Eu trouxe esse aqui da Madonna, achei muito interessante quando eu estava dando uma olhada para saber o que eu ia trazer. Eu trouxe esse da Madonna, ela também é muito legal e é um texto bem fácil, tá? Então, o que vocês precisam fazer, turma? Vocês precisam ter um pouquinho de atenção, vocês vão pelo tempo verbal, depois procuram os pronomes, aí vejam algumas transparent words, vejam as false friends, que não tem erro. Aí quando vocês forem para as perguntas, tá? Vejam alguma palavrinha que talvez aparece mais fácil lá no texto para você, que aí não tem erro, não tem como você errar, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Claro que tem várias charges, várias tirinhas, né? Tem vários outros tipos. Os nossos materiais do ensino médio, tanto nono, primeiro, segundo, terceiro, os textos são enormes, então não tem como a gente trabalhar aqui dessa forma. Por isso que eu resolvi trazer esses menores, tá bom? Então, thank you, né? Kisses. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Quem fez esse aqui do Enem no ano passado tirou de letra, né? Porque ele é super fácil. Do coronavírus lá também super mega fácil, aquela charge lá. See you next class and bye!